Essa semana eu compartilhei com vocês sobre a história de uma pessoa que eu vim conversando, ele até é um aluno meu de mentoria, que compartilhou comigo que passou anos da sua vida sendo apenas um espectador da sua carreira e não um real protagonista da sua carreira. E aí eu ouvindo o que ele estava me falando, eu fiquei pensando, a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, certo? Né? A gente passa a maior parte o número de horas da minha vida que eu dedico ao trabalho, assim, pensando rapidamente na minha semana, o número de horas que eu passo me dedicando ao trabalho é muito alto. Imagina, se você passa a maior parte da sua vida no trabalho e você passa a maior parte no teu trabalho não gostando dele, olha como isso interfere na sua saúde mental e em todas as áreas da sua vida, né? Então é muito importante que a gente pare para analisar um pouquinho. Será que você está sendo protagonista da sua carreira? Será que você está tomando as decisões corretas? Será que você está buscando aí de fato a sua realização profissional ou não? Ou você está sendo um mero espectador da sua carreira, como ele vinha sendo há muitos anos? Ele passou anos da vida dele sendo apenas um espectador da carreira dele. E eu falei isso pra ele, e ele estava me contando que depois que ele começou a tomar decisões, que ele começou a estabelecer os objetivos dele, né, e de fato alcançar, as coisas mudaram. Então, gente, isso tem que ficar muito claro pra vocês, que não necessariamente é o seu trabalho. Muitas vezes, as pessoas me procuram para transição de carreira, mas na verdade o que elas querem nem é transitar para uma outra área. É só se relacionar melhor com o trabalho. É só mudar a percepção que elas têm do trabalho que elas executam. Então, nem sempre a transição é para uma outra área. Nem sempre a transição é para um outro cargo. Às vezes, a transição de carreira que você precisa é mudar a relação que você tem com o seu trabalho hoje, né? E eu separei aqui algumas perguntas que vocês me mandaram. Algumas já estão aqui na caixinha, algumas pessoas me mandaram pelo direct. E eu vou estar respondendo essas perguntas aqui para vocês, tá? Sobre esse tema de transição e de como ser, então, um protagonista da minha carreira. E aí, uma pessoa me mandou aqui uma pergunta dizendo que a mudança causa muito medo. E aí, ela não consegue fazer a transição de carreira ou nem pensar em ser protagonista ou tomar as rédeas da vida dela, porque ela tem muito medo dessa mudança. E eu vou falar que a mudança realmente dói. Mudar dói. Mudar é sair da zona de conforto. Mudar é isso. Porém, se você não mudar, eu tenho certeza que a dor vai ser muito maior. Porque eu tenho certeza, quando você olhar daqui 10 anos a sua vida, daqui 10 anos a sua carreira, e você parar e olhar um pouquinho para trás e pensar, caramba, quanta coisa eu poderia ter feito. Caramba, por que eu não comecei há 5 anos atrás a fazer isso? Por que eu não comecei há 3 anos, há 10 anos atrás? E eu posso te contar uma coisa? Com todo carinho, o tempo vai passar de qualquer forma. Os 5, 10 anos vão passar de qualquer forma na sua vida. Aí você escolhe passar 5, 10 anos da sua vida e de verdade encontrar algo que te traga realização profissional, de encontrar algo que você se sinta realizado executando aquela atividade, ou você passa os 5, 10 anos e volta no mesmo lugar. Daqui 5, 10 anos no mesmo lugar. E essa mudança, muitas vezes, pessoas que eu converso e ficam, mas por que tanto medo dessa mudança, tanto medo dessa mudança? Sabe o que é? É o medo do que as pessoas vão falar. Mas o que eles vão falar de mim? E se não der certo? Aí eu vou sair desse trabalho, Luari, e se não der certo? E o que as pessoas vão pensar? Eles vão rir de mim. Só que muitas vezes você está buscando conselhos com uma pessoa que nem é protagonista da carreira dela. Você está buscando entender sobre a sua carreira com uma pessoa que nem entendeu a dela. Então, o que de fato ela tem para acrescentar? Vamos começar a pensar assim? Vamos buscar informações na fonte correta? Porque você está buscando informações sobre um tema com pessoas que nem têm domínio sobre essa temática. Você está buscando informações com pessoas que nem entendem muito bem do que você está falando. Talvez essas pessoas não são satisfeitas com a carreira dela e talvez essas pessoas nem queiram ser. E nem nunca vão ser. E aí você está ali buscando um aconselhamento e você não encontra as respostas corretas. E aí, é uma frase que eu uso muito aqui. Quem é meu aluno de mentoria sabe disso. Saiba onde ir quando você não sabe o que fazer. Então, tá em dúvida, não sabe o que fazer, vá no lugar certo, converse com pessoas certas, não saia, porque dependendo do lugar que você for, essa sua ansiedade vai só aumentar.
Dependendo do lugar que você for, esse seu medo para fazer sua transição de carreira vai só aumentar. Dependendo das pessoas que você falar, essas pessoas não vão te dar nenhuma ajuda. Essas pessoas, pelo contrário, vão te desmotivar. Essas pessoas vão te desmotivar. Então você tem que ter muita clareza quem é que você vai procurar na hora de falar sobre a sua carreira. Você tem que ter muita clareza com quem que você vai compartilhar seus desejos, com quem que você vai compartilhar seus sonhos, com quem você vai compartilhar seus medos. E eu conheço várias pessoas que falam pra mim, não, mas é porque eu não tenho sonho, não. Pra mim tá bom, minha carreira tá assim, não tenho sonho. Na verdade, você tem um sonho. A maioria das vezes as pessoas têm um sonho até grande demais. Só que pra elas é até difícil acreditar que aquele sonho um dia vai ser possível. Então elas preferem dizer para si mesma e para os outros que nem sonhos ela tem, do que falar de um sonho que é, nossa, uau, que sonho legal. E porque ela acredita que essas pessoas vão desmotivar, e muitas vezes se desmotivam mesmo, mas nem ela acredita que aquele sonho pode ser alcançado. Então ela prefere dizer que não tem. Então, quantas vezes eu, Luara, menti pra mim mesma dizendo, pra que eu quero fazer um doutorado? Não serve pra nada. E, gente, doutorado, pra que fazer isso? Não serve pra nada. Um monte de gente aí que nem tem doutorado e ganha bem. Tem um monte de gente que tem e nem tem nem trabalho. O que é isso que eu tô fazendo? Eu tô falando pra mim mesma que não é necessário porque eu tinha medo de nem passar na prova. Porque na época que eu fiz há 4 anos atrás, eu achava, e talvez fosse verdade mesmo, que eu não tinha expertise necessária para cursar um curso como esse. Então, às vezes a gente vai ter objetivos, sim, objetivos um pouquinho mais ousados, mas se você não parar tudo que você está fazendo e focar neles, eles vão continuar sendo meros pensamentos e nunca alcançados. Isso mesmo, Rogério. É assim que funciona. Então, quando você começa a lidar diferente com a sua transição de carreira, tudo muda. Agora, o primeiro passo para você fazer isso, Lara, como é que eu me torno protagonista da minha carreira? Como é que eu paro de ser apenas um espectador da minha vida profissional? É quando você estabelece os seus objetivos profissionais. Primeiro passo, estabelecer objetivos profissionais. Luara, mas como que eu estabeleço objetivos profissionais? Eu nem sei muito bem como eu estabeleço objetivos profissionais, então eu vou te ensinar. Você pega um papel, uma caneta e escreve o que você quer alcançar para a sua vida. Daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu sei, é difícil você projetar para daqui 10 anos, mas é importante. Porque se você não projetar como você quer a sua vida profissional daqui a 10 anos, você não consegue hoje ter as ações comportamentais necessárias para alcançar daqui a 10 anos. Quem tem filho é até mais fácil, que eu faço assim, projeta o teu filho daqui a 10 anos, quantos anos ele vai ter? Então quem tem filho aí bebezinho, daqui a 10 anos ele vai ter 10 anos. Onde você quer estar com ele? O que você quer também para a carreira dele? Porque ser protagonista da sua vida, ser protagonista da sua carreira é tomar as decisões certas com base no contexto que você vive. Então se você vive com a sua esposa, com seu filho, ou com seu marido, ou sozinha, com seu companheiro, que seja, você precisa agora tomar as decisões nesse momento para você alcançar daqui a 5, 10 anos. Nada, gente, na nossa vida é rápido. A gente sabe disso, né? Tudo que a gente precisa alcançar tira a gente da zona de conforto, para várias áreas da vida, né? A gente fala em várias áreas, área da saúde, tudo você precisa de uma dedicação diária. Assim é a sua carreira. Por que para várias áreas da sua vida você faz o que tem que ser feito e para sua carreira você não pode parar tudo para fazer? Então eu conheço um monte de gente que diz assim, eu queria passar minha vida toda viajando, mas não posso. Eu queria passar minha vida toda comendo tudo que eu quisesse. Tudo que eu mais gosto de comer, tudo doce todos os dias. Mas não pode, porque senão você vai prejudicar a sua saúde. Mas por que para sua carreira você não pode também ter sonhos ousados? E por que para sua carreira você não pode focar e tomar as decisões corretas para você atingir os seus objetivos? Porque para os outros a gente faz, né? Quem trabalha CLT tem que estar naquele dia, naquele horário, no seu trabalho. E se faltar, você ganha falta, certo? E você não acorda todo dia e vai? Por que você não faz isso para a sua carreira? Por que você não acorda todo dia e olha os seus objetivos? Se relaciona com eles. Começa a trazer à existência esses objetivos. O primeiro passo para você trazer à existência esses objetivos é escrevê-los. É muito importante que você pegue um papel e escreva os seus objetivos para daqui 2, 5, 10 anos. Tem gente que faz até de 20 anos, eu já acho difícil. Hoje eu tenho trabalhado muito com meus alunos de mentoria separando um objetivo de curto prazo, que é de 1 ano, médio prazo de 2 anos e de longo prazo 5 anos, tá? Mas muita gente trabalha com 10 anos. Só que com a minha experiência, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de projetar daqui 5 anos. 10 anos, então, a dificuldade só aumenta.
Então, eu tenho trabalhado com 1 ano, 2 anos e 5 anos. E, gente, é possível. Quando você começa a trabalhar assim na sua vida, estabelecendo esses objetivos, sabendo o que você quer alcançar, tudo muda. Até a forma que você se relaciona com o seu trabalho, com o seu objetivo, muda. Enquanto você não sabe muito bem para onde ir, você continua ainda sem saber, pô, o que pintar, pintou. Se pintar um trabalho legal, vou. Se pintar outra coisa que pague um pouquinho melhor, vou também. E pintou um outro freela ali, uma amiga me chamou, vou. Porque você tá sem rumo ainda. Até a pergunta aqui que a amiga mandou, ó. Ela mandou pra mim, Luara, por onde começar se eu não sei pra onde quero ir? É isso. Primeiro passo, tem que saber pra onde você quer ir. Ah, Luara, mas eu não sei. Eu não tenho certeza do que eu quero pra minha vida profissional. Ótimo, tudo bem, você não precisa ter certeza. Você precisa experienciar. Sabe quando você está dirigindo uma estrada escura? Aí você está lá dirigindo o carro tudo escuro. Você tem certeza o que vai acontecer ali na estrada, quilômetros à sua frente? Você não tem certeza. Você tem certeza que ali a iluminação do seu farol consegue te ajudar a ver. Então você olha aqueles metros à frente ali que o farol consegue iluminar e ali você tem certeza do que tem. E você vai andando um pouco mais à frente. E aí vai iluminando mais um pouco. E aí você vai andando mais à frente, vai iluminando mais um pouco. E aí você vai mais um pouco e vai iluminando mais um pouco. Até você conseguir visualizar a estrada inteira. Assim é a sua carreira. Você estabelece um objetivo, vai lá e experiencia. Pô, Luara, legal, gostei, isso que eu quero. Fica mais um pouco. Vamos pensar em objetivos mais ousados ali dentro. Vamos começar a pensar em ampliar as possibilidades. Pô, legal, Luara, eu quero fazer uma transição de carreira. Eu quero sair do meu trabalho de CLT e eu quero para o empreendedorismo. Beleza, vamos lá, primeiro passo, qual é o seu objetivo daqui a 1 ano? Ah, daqui a 1 ano eu quero estar desse formato na minha empresa com essa remuneração. Beleza, daqui a 2 anos, o que você quer para sua empresa? Ah, daqui a 2 anos eu quero estar com uma remuneração X, quero já ter tantas pessoas para me ajudar, porque sozinho você sabe que a gente não vai a lugar nenhum, né, gente? Sozinho não dá. Eu brinco que sozinho a gente consegue ir até mais rápido, porque a gente vai no nosso ritmo, mas não mais longe. Não mais distante. Para ir mais distante, a gente precisa de pessoas para nos ajudar, tá? Então, assim é a sua carreira. Você vai, estabeleceu ali, vai embora na sua estrada e vai começando a ver e experienciando esses momentos. Então, vão ter coisas que você vai experienciar e falar, caraca, muito maneiro, gostei. E tem coisas que você vai falar, poxa, não era bem assim. E, Luara, essa área, cara, eu imaginava outra coisa, não é bem assim. Então, você vai mudando ao longo do caminho, faz parte. Na transição de carreira, a melhor parte da transição é quando você consegue mudar ela, é quando você consegue traçar outras rotas, é quando você consegue entender que ali, no trabalho onde você está, você pode melhorar, você pode mudar, você pode trazer sub-áreas sobre aquela área. Então, por exemplo, eu, na psicologia, sou psicóloga. Todo mundo que eu converso e falo que sou psicóloga pergunta, onde é que é seu consultório? Você atende criança? Eu falo, não, eu não sou psicóloga clínica. Ah, não? Como assim? Mas você não é psicóloga? Sim, eu sou da área de carreiras. Sou psicóloga da área do trabalho. Então você é de RH? Ela falou, não sou de RH, não trabalho em RH em uma empresa, pelo contrário. E a pessoa ela fica assim, ela não consegue entender que dentro de uma área macro, que é a psicologia, existem diversas sub-áreas, onde você pode atuar com várias possibilidades. E às vezes a pessoa para até mesmo de atuar na área dela, porque ela fala assim, pronto, não é pra mim. Essa área não é pra mim porque eu não quero trabalhar como clínica, então por que eu fiz psicologia? Nossa, não era pra eu ter feito, sabe? Nada deu certo. Você começa a ter outros pensamentos que não são verdadeiros. Então, por exemplo, fiz a faculdade de Direito. Vamos lá, no exemplo do Direito. Fiz a faculdade de Direito, não passei na OAB. Pronto, não sirvo pro Direito, não vou conseguir fazer nada. Por que eu fiz essa faculdade? Não me serviu pra nada. Não é bem assim. Por quê? Uma pessoa formada em Direito só pode ser advogado. Porque para você ter a carteira, né, a OAB, você precisa para poder executar essa função. Por que você não pode trabalhar com outras áreas do direito? Por que você não pode trabalhar ensinando essas pessoas? Por que você não pode trabalhar com consultoria? Por que você não pode trabalhar nas grandes sub-áreas que o direito lhe proporciona? Então, gente,
Essa parte para se tornar protagonista da sua carreira é mais você entender, é mais um processo de explorar mesmo, você entender quais são as possibilidades que existem. Porque o que eu mais vejo, eu vou dizer para vocês da minha experiência, desde que eu entrei na minha faculdade de psicologia e que eu já comecei a engrenar e que eu já queria para essa área da psicologia do trabalho, comecei a estudar sobre isso e fui embora, né? Pós, mestrado, doutorado, tudo vinculado à psicologia do trabalho, e com a minha experiência eu te falo. Você só não consegue ver possibilidade porque você ainda não explorou muito bem a sua área. Você só não consegue ver que há outras possibilidades para você fazer sua transição de carreira porque você ainda está fechado, achando que você fez direito, você tem que ser advogado. Que você fez psicologia, você tem que ser psicólogo clínico. Ou se você não fez faculdade, você não vai ser nunca um profissional de sucesso. Por que não? Por que não? Então, a gente precisa agora parar para verificar isso. Enquanto há tempo para a gente se organizar e atingir os nossos objetivos daqui 1, 2, 5 anos para frente, tá? Então, por que você tá com a cabeça tão fechada, achando que a transição de carreira tem que ser de um ponto para o outro e aquele outro ponto tem que ser dentro dessa área X, Y, Z? Por quê? Por que a gente não pode pensar em tantas outras sub-áreas que existem? Gente, olha só. Se eu for parar para falar para vocês, assim, porque eu leio muitos dados, né? Os dados do INEP, os dados da nossa educação, né? Dados mesmo que são compartilhados, dados abertos. E eu vejo o grande número de cursos de ensino superior. Antes a gente tinha um número limitado de cursos. Hoje a gente tem um monte de cursos e outros novos que estão surgindo. E hoje a gente tem também não só cursos de nível superior dentro de instituições de ensino superior, universidades, faculdades, centros universitários, mas a gente tem também os cursos livres, que são fora dessas instituições. Então, o número de possibilidades de trabalho hoje, ó, muito maior, fora as profissões que ainda vão surgir. Então, assim, vamos pensar há 20, 30 anos atrás, a profissão de mídia social? Vamos pensar como mudou hoje? Vamos pensar as possibilidades que hoje o mundo digital nos proporciona? Né? Vamos pensar, né, quem é psicólogo que está assistindo, vamos pensar hoje atendimento psicológico 100% online? Vamos pensar hoje, eu dizer para vocês que sou uma psicóloga, me considero que tenho uma carreira de sucesso e não tenho consultório? Trabalho no escritório dentro da minha casa? Vamos pensar isso? Vamos pensar em um médico que não trabalha em um hospital? Vamos pensar em um médico que não trabalha só dentro de um consultório? Um médico que ele é professor, ou um médico que ele é consultor de outros médicos, que prepara outros médicos. Então, olha quantas sub-áreas a gente tem de atuação profissional. Olha, muitas, mas muitas sub-áreas. Então, de novo, para você se tornar protagonista da sua carreira, você precisa explorar as possibilidades de atuação. Explorar as possibilidades de atuação. Com base em quê? Ah, Luara, sair pesquisando tudo, explorando tudo que pode fazer? Não. Qual é o seu ponto de partida? Seus objetivos. O que você quer? Ah, mas eu vou sair pesquisando tudo da área de games. Ah, a área de games está crescendo muito. Realmente, está crescendo. Gamificação está aí. Tecnologia vai crescer muito mais. Então, tem que pesquisar tudo da área de games? Não sei. É um dos seus objetivos? Meu não é. Então, eu vou pesquisar sobre isso. A não ser que eu queira entrar nessa área. A não ser que eu tenha um aluno de mentoria que vai entrar nessa área e eu vou pesquisar para poder discutir essas possibilidades com eles. E a não ser também de que a minha área, mesmo que eu não seja na área de games, eu posso fazer uma atuação nessa área e eu tenho essa necessidade, esse desejo. Por exemplo, psicólogo com os players. Hoje está muito em alta os psicólogos serem contratados para trabalhar com os players. Então tem lá os grupos, né, os players que trabalham jogando, né, que vão para competições, só que eles têm uma dificuldade de interação ou tem alguma questão ali que precisa ser trabalhada com o psicólogo para estratégia de trabalho em equipe, de interação social. O psicólogo está ali. Então uma atuação do psicólogo dentro desse mercado, então poderia ser. Então, gente, vamos abrir a cabeça. Abrir a cabeça para quais são as possibilidades de atuação no seu mercado. Se você tiver uma dúvida, pode mandar aqui na caixinha, tá? Já recebi 2 perguntas aqui. Só clicar aqui e manda a sua pergunta que eu vou estar respondendo aqui na live. Para a gente começar a entender melhor as possibilidades de atuação nas diferentes áreas, tá? E não vamos ter aquela cabeça fechada achando que você fez aquela área vai fazer só isso. Então, eu fiz educação física, eu não tenho escolha, eu tenho que ser professor ou trabalhar na academia. Claro que não. Se for educação física, você pode trabalhar dentro das empresas multinacionais, trabalhando com ergonomia, trabalhando na parte de ajuda ali
de todos os funcionários que queiram se exercitar porque precisam, pessoas que passam inúmeras horas sentadas. Você pode trabalhar com consultoria, você pode trabalhar ensinando, tá? Você pode trabalhar ensinando não só nível médio, mas como também no nível superior. Você pode trabalhar como pesquisador dessa área e escrever pesquisas, livros, capítulos, artigos, enfim, são inúmeras áreas. Posso dar aqui para vocês vários exemplos. Se você quiser um exemplo da sua área, coloca a sua área para mim aqui que eu vou dar um exemplo. Ó. Acabei de receber uma mensagem aqui da Giovana. Por onde começar a explorar as áreas de atuação? Primeiro passo, o que você quer? Ah, Lu, não sei muito bem o que eu quero. Ok, a gente precisa ter um norte. Não dá para começar sem ter um caminho a se pensar. Então, primeiro, vamos estabelecer um. Ai, Lu, mas eu não sei se é realmente isso que eu quero. Mas vamos tentar esse? Vamos começar a explorar esse? Se não for, a gente muda a rota, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Giovana, ela trilhou ali um caminho para ela. Lu, eu quero fazer uma transição de carreira. Eu tô numa área, mas eu quero ir pra outra porque eu não tô feliz nessa área, essa área não me representa, esse lugar que eu trabalho, eu tô adoecendo e eu quero ir pra uma outra área. Beleza, Giovana? Então já temos um caminho pensado, queremos uma mudança. Quais são as possibilidades da Giovana de mudança? Quais são as possibilidades? Ih, Lu, ainda não sei. Então vamos dar um passinho pra trás. Autoconhecimento. Extremamente importante para tudo. Falo muito sobre autoconhecimento aqui no meu Instagram e no meu canal do YouTube para vocês. Muito. Giovana, no que você é boa? Giovana, quais são os seus talentos? Giovana, quais são as suas competências? Quais competências você já tem? E quais aquelas que você ainda precisa desenvolver? Quais aquelas que você ainda sente a necessidade de desenvolver? É isso que você precisa parar e pensar. Bem, Lu, para essa transição, vamos supor que a Giovana quer sair da CLT para o empreendedorismo. Para essa transição do empreendedorismo, eu sinto que eu tenho uma competência boa de fazer o que eu quero fazer como empreendedora, mas, cara, eu não entendo nada de legislação. Eu abro o MEI, será que eu tenho que ter um CNPJ? MEI é CNPJ? É a mesma coisa? Tem que ter um contador? E não sei nada sobre essa parte financeira. Empreendedor, tu precisa entender minimamente sobre essa parte financeira, porque você vai se manter, você tem que pagar os seus custos, imposto de renda, tudo. Então, é uma competência que a Giovana identificou que ela não tem. Identificou que não tem, Giovana tem 2 caminhos para fazer a transição dela bem feita. Ela vai desenvolver essa competência, ela vai parar, ela vai estudar, ela vai fazer um curso. Ou a Giovana pode fazer igual a mim, que eu também não tenho essa competência financeira, apesar de estudar um pouco sobre essa área, mas é uma coisa que eu não gostaria de demandar o meu tempo para aquilo. Então, o que eu faço? Terceirizo. Eu contrato uma pessoa para cuidar dessa área para mim. Então, são 2 caminhos. Isso facilita e te torna ainda mais protagonista da sua carreira. Por quê? Se eu for parar para fazer tudo, eu não faço nada bem feito. Porque a gente não consegue realmente dedicar o número de horas necessárias para avançar em todas as sub-áreas da nossa vida. Então, a gente precisa priorizar algumas, fazer algumas escolhas. E é por isso que eu falo para vocês aqui de ser protagonista na carreira. É você conseguir fazer aquelas escolhas bem feitas, né? A partir do quê? Do seu autoconhecimento, daquilo que você sabe que você é boa, daquilo que você sabe que você precisa melhorar e dos seus objetivos que já foram estabelecidos. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Giovana, se você não tiver isso, vai ser muito difícil para você avançar. Se você não tiver o seu objetivo escrito, vai ser muito difícil você avançar, Giovana. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que você tá de saco cheio. Que é normal, nós somos seres humanos, a gente se comporta dessa forma. É até previsível que isso vai acontecer. Então vai chegar um dia que você falar, quer saber? Eu não vou atingir esse objetivo mesmo. Luara, eu não vou conseguir fazer essa transição. Essa transição é muito difícil pra mim. Ser empreendedora, cara, não é pra mim. Não sei onde eu tava com essa ideia. Não é pra mim. Só que aí você vai lembrar dos seus objetivos, você vai ter ele, você tem que tornar ele visível pra você. Você vai pegar o papelzinho, vai olhar e vai falar assim, caramba, deixa eu entender qual é o meu objetivo mesmo. Puxa, meu objetivo era isso. Aí você vai parar e vai pensar, mas por que eu quero isso? Por que eu quero isso? E aí é isso que vai te motivar. Sabe aquilo que a gente busca no outro? Tá aqui, ó. Essa motivação, eu preciso de alguém pra me motivar. Eu não vou pra academia sozinha. Se eu for sozinha pra academia, esquece que eu não vou. Negócio de dieta. Se eu comer quarta-feira um negócio, aí eu vou ficar quinta, sexta, sábado, domingo, logo vou comer logo tudo. Porque eu já comi na quarta mesmo. Olha, eu não posso ir pra festa. Se eu tiver dieta, eu não vou pra festa. Porque se eu ver o doce, eu vou querer comer. Esse negócio de ver e não comer, eu não consigo. Gente, nós somos seres humanos.
A gente tem uma coisa que é muito poderosa aqui dentro da nossa cabecinha, que se chama cérebro. Isso aqui comanda o nosso corpo quase inteiro. Então, tudo que a gente precisa tá aqui dentro. Mas a gente só consegue controlar isso quando a gente tem clareza das coisas. Então, se você continuar com essa missão de vida como espectadora, minha missão de vida é ser espectadora da minha carreira mesmo. O que acontecer, aconteceu. Eu sou assim e não mudo. E eu sou assim e eu falo desse jeito e quem aguentar, aguenta. E eu sou desse jeito mesmo, não vou mudar por causa de ninguém. Mas é porque eu não gosto. Se chefe me mandar assim, eu não vou. Eu não vou. Mas é porque feriado eu não trabalho. Se me mandar mensagem, eu não respondo mesmo não quero nem saber. E não sei... Você vai muito longe? Eu não sei. De verdade, eu não sei. O que as pesquisas indicam é que não muito. Porque você precisa estar disposto a mudar. Sabe, vou falar agora uma coisa meio técnica. Uma variável que tem sido estudada no mundo todo e que eu sou apaixonada por ela. O nome dessa variável se chama adaptabilidade de carreira. O que é adaptabilidade de carreira? É quando você é uma pessoa que se torna adaptável à sua carreira, apesar das barreiras e dos traumas pessoais. É muito importante falar dos traumas pessoais. Então, eu acredito, como psicóloga, eu tenho ainda, vamos dizer, um pouquinho mais de responsabilidade para falar com vocês sobre essa questão de carreira. Porque a questão de carreira, ela tá ligada aos traumas pessoais. Então, se você na sua infância ouviu, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, essa profissão nunca vai ter sucesso, você não tem nem faculdade. Como é que você vai fazer alguma coisa que você não fez nem faculdade? Eu falei pra você, seu primo, seu primo, como é que tá? Sua prima, meu filho? Ih, sua prima tá ganhando, ó. Tua prima e você. E você, e você, e você. E se você viu a vida toda seu pai e a sua mãe com uma dificuldade no trabalho, ou se você passou muito tempo da sua vida sem a presença do seu pai porque ele vivia trabalhando, e aí você pensou, cara, eu nunca quero um trabalho desse pra mim, eu não quero ficar muito tempo longe das pessoas. Ou se, sabe, se muitas coisas aconteceram na sua vida, isso são traumas pessoais. Não tenha medo de falar sobre os traumas pessoais, todo mundo tem, eu também tenho os meus. Todo mundo tem traumas pessoais. Ninguém é perfeito. A nossa vida não é perfeita, né? Perfeito só tem um, Jesus, mais ninguém. Então, a gente precisa parar para refletir sobre isso. Por que que eu tenho medo de dar certo? Por que que eu não consigo aumentar o meu preço? Por que que eu não consigo falar que a minha consulta custa R$500? Quanto é essa consulta lá? R$500. Quê? Tem medo de dizer que você cobra caro? Você tem medo de dizer que seu tempo é sim caro? Por que que você tem medo? Traumas pessoais. Por que que você tem medo de dar certo? Por que que você não pode ter um carro bom? Por que que você não pode ter bom... Por que que dinheiro é ruim? Por que que as pessoas falam assim? Mas Luara, você tá fazendo isso por conta de dinheiro. Por que que é ruim fazer isso por conta do dinheiro? Qual é o problema? A gente tá trabalhando por dinheiro mesmo. Ou você trabalha todos os dias, você que é CLT, que às vezes ganha um salário mínimo, trabalha todos os dias, chega no trabalho, acorda cedo, pega ônibus, pega metrô, vai pro trabalho, trabalha o dia inteiro, em pé, cansado, sai do trabalho, escuta ainda gracinha, vai pra faculdade, vai estudar, vai fazer outra coisa, vai pra casa, chega em casa, tem criança em casa, tem marido, tem um monte de coisa pra fazer, limpa a casa, dorme, no outro dia acorda cedo de novo, pega ônibus. Você faz isso por quê? Porque você ama? É pro dinheiro! É pro salário! Não, salário? Não, o salário, o salário. E por que ganhar dinheiro é ruim? Por que falar as coisas por dinheiro soa como tão ruim? Você quase tem vergonha de dizer, mas é porque eu gravo live, mas se você quiser fazer mentoria comigo, tem que pagar. Não é baratinho, não. Pode parcelar, mas não é baratinho, não. Mas Luara cobra mentoria, fala sério, por que você não ajuda as pessoas? Porque esse é meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Isso aí, Thiago. Dinheiro é maravilhoso. Com dinheiro a gente ajuda as pessoas. Com dinheiro a gente não passa necessidade. Com dinheiro eu consigo ajudar meus filhos do coração a ter cursos, a conquistar coisas. Eu consigo ajudá-los. Então por que é tão ruim ter dinheiro? Porque, sabe, eu vejo que as pessoas demonizam isso. É tão difícil assim pensar no dinheiro. Mas eu não gosto daquela pessoa que ela diz, pra que anda assim toda arrumada? Gente, pra que cheio de negócio de cordão? Pra que isso? Porque eu tenho e eu gosto de usar. Por que a gente não pode se sentir bem? Por que a gente não pode se sentir bonita? Por que a gente não pode fazer isso? Porque isso é tão errado assim. Então, gente, vamos parar. Tudo tá aqui, nas nossas crenças.
traumas pessoais, traumas da infância, traumas pessoais, precisa mudar isso. E eu tô aqui como psicóloga, como mentora de carreira, como alguém que tá aí há 12 anos nessa jornada estudando psicologia, que já estudou muito, que vai estudar muito ainda, porque eu acabo meu doutorado e não vou parar por aqui, né? No próximo mês já inicio meu pós-doc, eu vou continuar, já cheguei até aqui, agora eu quero PhD. Falei isso pra minha avó, minha avózinha, eu tenho uma avózinha de 94 anos. Aí ela falou pra mim, minha filha, você não vai parar de estudar? Eu falei, vó, não vou. Já cheguei até aqui, agora eu vou até o final. Eu vou fazer o máximo que eu puder. Então é isso. Vamos mudar essa mentalidade, tá? Mentalidade. Renato colocou aqui, psicologia da carreira voltada para o adolescente. Identificação da carreira, planejamento e oportunidade. Renato, área excelente. Os jovens precisam começar a ser impactados desde cedo. Sabe por quê? Eles já estão sendo impactados com tudo fácil. Carreira fácil. Player no YouTube. Carreira fácil. Instagram fácil. Gente, sério. Vocês acham que é fácil para mim vir aqui, abrir essa live e continuar falando? 1 hora falando? É fácil? Não é fácil. Eu tenho as minhas dificuldades, eu não tenho vergonha de falar isso. Tenho dificuldade mesmo, às vezes como um S, às vezes falo uma palavra errada, aí eu tenho vontade de excluir o vídeo todo, mas eu continuo, eu permaneço. Às vezes eu tenho dificuldade de escolher a roupa que eu vou usar, nunca tá bom, e o cabelo não tá bom. Ai meu Deus, eu tenho que fazer escova, não tem escova, que eu não tenho, que eu quase não uso essa parte assim de cabelo, escova, essas coisas, eu não faço muito. Mas vou até agora começar a me programar pra mudar. Ih, mas a maquiagem não tá legal, vou ter que botar um filtro, não tem luz. Gente, são inúmeras desculpas. São inúmeras desculpas. Eu tenho uma boa desculpa pra mim todos os dias pra eu não avançar rumo aos meus objetivos. Mas eu sou ruim. E eu vou lá e vou no foco. Grande sacada é não perca o foco. A grande sacada é saber por que você está buscando aquele objetivo. Primeiro passo é estabelecer o objetivo. Mas a grande sacada é você saber por que você quer aquele objetivo. Então hoje eu tenho um motivo e é esse motivo que me faz permanecer todos os dias. Então hoje eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, né? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora. Eu poderia estar deitado, dormindo, eu poderia estar fazendo outras coisas, que eu tô cheia de coisas para fazer, inclusive, né? Então assim, hoje, graças a Deus, eu já tenho uma CLT também. Eu tenho a minha carreira de empreendedora, mas eu tenho uma CLT. Então, assim, eu tenho um salário fixo, mensal, eu tenho uma quantidade de tempo que eu preciso me dedicar naquilo e tento fazer bem feito. Não sou a melhor do mundo, porque a gente não é mesmo, como eu falei pra vocês, perfeito só tem um, a gente não é perfeito, mas eu tento dar o meu melhor, tento fazer bem feito, mas eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito pra minha vida. E é isso que me faz todos os dias permanecer rumo aos meus objetivos e me tornar cada vez mais protagonista da minha carreira. Tem dia que eu também não tô afim, tem dias que eu também não tô com saco, tem dias que eu também quero fazer outras coisas, tem dia que eu tenho outros compromissos, mas eu tenho um propósito maior, que é muito maior do que só aqueles objetivos estabelecidos ali. Porque aqueles objetivos que eu tenho impactam outras pessoas. Começa a pensar nisso. Os objetivos que você tem hoje impactam outras vidas. Os objetivos que você estabelece para daqui a 5 anos impactam o teu casamento, impacta a tua família, impacta os teus filhos, impacta várias áreas da sua vida, impacta outros. Hoje eu tenho um número de pessoas que me acompanham, que me seguem, que veem, que se espelham em mim. Se hoje eu desistir, eu levo todo mundo comigo. É claro que as pessoas não têm que focar só em mim, mas desmotiva, sabe? Quando a gente vê alguém desistindo. Então não seja essa pessoa que desiste, seja aquela pessoa que motiva. Seja aquela pessoa que motiva. É fácil? De novo, não é fácil. Não é. Mas é importante. Uma coisa muito interessante que eu quero que vocês parem pra analisar, assim, virar a chave. Já parou pra pensar no adolescente? Focando aí que o Renato tá trazendo do adolescente. O adolescente, ele passa uma boa parte da vida dele, aqueles anos da adolescência, não gostando quando a mãe, com o pai ou com o responsável fala, vai tomar banho, vai escovar o dente, vai comer verdura sim, vai comer salada sim, vai passar esse produto aqui, vai fazer isso. O adolescente acha um saco, certo? Sai desse quarto, vai fazer uma atividade física, sai do celular, é muito chato. Aí, a gente cresce. Vira adulto. Que legal, eu sou adulta, tenho as minhas responsabilidades, agora eu vou fazer o que eu quero. Aí o que você faz como adulto? Paga uma pessoa pra te dizer o que você vai comer. Paga uma pessoa pra te mandar ir pra academia. Paga outra pessoa pra malhar com você lá na academia, pra dizer quantas vezes você vai fazer a repetição. Se ele falar 10, você faz 10. Se ele falar 12, você faz 12. Obedece.
Você paga uma pessoa para te levantar da cama e te dar um gás para você continuar. Você paga uma pessoa para te ajudar a encontrar um trabalho para você. Você paga uma pessoa para cuidar de você. Você começa a pagar porque você quer isso. Você começa a pagar pessoas para te dizer o que fazer, porque você mesmo não consegue tomar decisão. Então, mas é porque eu não vou pra academia sozinha. Querida, então tudo bem. Então você não vai continuar com esse corpo aí, não reclama, tá? Mas é porque eu não vou entrar numa faculdade. Que isso? Eu ficar 4 anos na faculdade, 5 anos de faculdade pagando ainda. Tá bom, não faz faculdade. Você não vai ter um nível superior. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos escolher outros caminhos. Ok. Simples assim. Por que a gente torna tão complexo aquilo que é simples? É simples. É simples. Faz, vem o resultado. Não faz, planta, cuida ali, rega, nasce a árvore e dá a frutinha pra você comer. Não planta nada, não quer ter trabalho, ok, não planta nada e não vai nascer nada e não vai ter nada pra comer. Ótimo! É isso, é escolhas. São escolhas. A Nani mandou aqui. Medo de dizer o quanto você se preparou, estudou e investiu na sua carreira. Por isso o autoconhecimento é tão importante na gestão de carreira. Autoconhecimento, Nani, é importante para tudo na nossa vida, para todas as decisões que a gente vai tomar, todas. Seja uma decisão se você decide se começa a namorar com aquela pessoa, seja uma decisão de carreira, se você entra para aquela área, se você inicia aquele curso, e seja uma decisão, sabe, de fazer coisas básicas na tua vida, seja uma decisão de comer uma coisa ou outra. Tudo a gente tem que ter consciência que vai ter consequências. Então, eu tomei uma decisão alguns anos atrás de dedicar inúmeras horas da minha vida estudando. Hoje eu tenho a consequência. Deixei de fazer muitas coisas, mas também construí outras. Ganhei outras. Então, é uma decisão. O que você quer para sua carreira? Então, por isso que estabelecer os objetivos é uma decisão. Você precisa ter clareza. O que você quer para daqui 2, 5, 10 anos? O que você quer? Lu, eu entendi que eu não quero que meu trabalho seja central na minha vida, não. Tô ouvindo você falar aí e tal, tô achando legal, mas eu não quero que o trabalho seja central na minha vida, não. Eu posso ser realizada em outras áreas. Não há problema nenhum. Ok. O trabalho não precisa ser tudo também, não. O central, não. Tem pessoas que falam, cara, eu quero sim uma realização profissional. Laura, me ajuda. Como que eu faço para conquistar a minha realização profissional? Beleza. Agora, tem pessoas que falam, cara, eu só quero ter um trabalho digno, assim, ok, quero ter um salário X e tá bom pra mim. Eu não quero também buscar essa realização, me dedicar a esse número de horas, não. Não há problema algum. Você pode se realizar em outras áreas da sua vida e não necessariamente na sua área profissional. Então, isso tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas acham que só o trabalho que vai trazer essa realização, e não. Agora, por que o trabalho é importante? E aí entra aí da onde eu, Luara, por que de tantas sub-áreas da psicologia, escolhi a psicologia do trabalho para ser a minha abordagem, o meu trabalho, para falar sobre ela. Por que eu escolhi essa sub-área da psicologia? Porque eu entendo que a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. E quando a gente não tá trabalhando, a gente tá se preparando para ela. Então você que tá ouvindo a live e fala assim, mas eu não tô trabalhando, eu tô estudando. Você tá se qualificando para trabalhar. Mas é porque eu não tô trabalhando, eu tô apenas lendo algumas coisas da área, eu só leio em casa, leio livros. Você tá se qualificando. E tudo reverbera o trabalho. Então, por isso que eu entendo que essa é uma das áreas muito importantes da psicologia, ainda pouco estudada, ainda pouco explorada no Brasil. Então, eu, como psicóloga do trabalho, tenho isso muito claro. Então, essa é a minha área para poder atuar, porque ainda pouco explorado no Brasil e precisa, porque olha quantos trabalhadores brasileiros a gente tem. Quantas pessoas a gente tem trabalhando? Todas essas pessoas que trabalham precisam parar e fazer isso aqui que eu tô falando pra vocês na live, para se tornarem protagonistas da carreira delas, para se tornarem protagonistas do trabalho. Senão, o que acontece? Você trabalha e continua com aquela sensação de que, cara, eu não conquisto nada. Pô, minha prima tá lá e eu nada. O primo tá ganhando tudo e eu nada. Você trabalha e não consegue ver, sabe? Ou sentir, talvez viver mesmo, o fruto daquilo que você está investindo, aquele número de horas que você está investindo. Então, você precisa ter essa clareza, tem que ficar muito claro. Recebi outra pergunta aqui da Bia. Lu, você acha que o medo nos motiva? Bem, o medo é um sentimento que a gente tem e o medo é uma emoção que nos ajuda, porque ele é uma das áreas, assim, que, como eu posso dizer, essenciais para o ser humano.
Porque o medo, ele até nos ajuda naquele momento de não fazer certas coisas, né? Ele traz aquela trava, né? Aquele filtro pra gente, caramba, eu vou fazer isso, não vou. Só que o medo excessivo, até o que eu falei na caixinha de perguntas da semana passada, né? Que me perguntaram, Lara, a procrastinação tem cura? Depende. A procrastinação excessiva, né? Um transtorno obsessivo, né? A gente tá falando de uma patologia, aí sim a gente precisa de intervenção. Com tratamento, né, acompanhamento psicológico, tratamento psiquiátrico. Então, assim, é um medo excessivo. Você sente que você tem um medo excessivo de mudar de área? Você tem um medo excessivo de fazer uma transição na sua carreira? Você tem um sonho de transitar? Você tem um sonho de ser empreendedora, de abrir um novo negócio, de abrir algo pra você, de trabalhar pra você, mas o medo ele é tão grande que você não consegue sair do lugar? É algo excessivo? Aí sim, a gente precisa parar e pensar, olha, a gente precisa de uma intervenção aqui. Ah, não, Lu, eu tenho medo mesmo porque eu estou avaliando o cenário e é um cenário ainda, né, ainda em pandemia, nem vou dizer pós-pandemia, ainda em pandemia, com tudo isso que está acontecendo com a economia do país, é muito incerto, eu não quero fazer isso agora, eu tenho outras prioridades, eu tenho uma CLT, tenho planos de engravidar daqui a alguns meses, então eu vou ter ali pelo menos a minha licença maternidade, então eu vou organizar isso primeiro, aí depois eu entro pro empreendedorismo. Beleza, é um medo saudável, é um medo que te faz pensar o que pode acontecer na sua vida se você tomar aquela decisão agora. Agora, se você tem até os caminhos para fazer sua transição de carreira e ver uma vida no empreendedorismo e ter sucesso naquilo, mas você não consegue avançar com medo excessivo, aí sim eu indico que você procure ajuda para verificar o que está acontecendo. E aí eu volto lá no que eu trouxe para vocês no início da live, a adaptabilidade de carreira. O que é adaptabilidade? É se tornar adaptável apesar das barreiras e dos traumas pessoais. Os traumas pessoais da nossa vida, gente, na infância, os traumas pessoais em diversas áreas da vida, em diversos momentos também, influenciam demais na sua escolha de carreira. Você escolhe continuar nessa carreira ou não pelas coisas que você escuta, pelas coisas que você já ouviu. Ah, que a sua carreira não vai ter sucesso. Ah, porque você nunca vai conseguir chegar lá. Ah, porque você não serve pra nada. Isso te trava, sim. Não é papo de, tá falando papo clichê. Não é, isso é real. Isso é ciência. Quando a gente vai ler os estudos científicos, os estudos com uma metodologia realmente que mostra ali resultados concretos, quando a gente fala de planejamento de carreira, mostra que isso é real. Pessoas que carregam esses traumas pessoais de que nunca vai ter sucesso, que nunca vai ser feliz com a carreira, que o trabalho é ruim, o trabalho é ruim, o trabalho é ruim, o trabalho é pra ser ruim mesmo, o trabalho é pra você sofrer mesmo. Sexta-feira você tem que dar glória mesmo, dar glória pra você não ir pro trabalho, porque o trabalho é ruim. Não trabalhe final de semana não é dia de trabalho. Você carrega isso na tua vida e aí o trabalho se torna um peso, o trabalho se torna um fardo. Isso mesmo, Leonardo, que chama isso de prevenção, o medo bloqueia. Isso, o medo preventivo é ótimo. Agora, o medo que bloqueia, aquele medo excessivo, isso é patológico. Existe um nome para isso, uma patologia, uma doença. Esse medo excessivo de avançar, esse medo excessivo de mudar de área, esse medo excessivo de entrar em um novo negócio, esse medo excessivo de iniciar uma nova faculdade, um novo curso, uma nova formação, esse medo excessivo de não se identificar nunca preparado para aquilo. Então lembra que eu comentei lá no início da live com a pessoa que eu tava conversando essa semana quando eu abri essa caixinha de perguntas sobre o protagonista ou o espectador da sua carreira? Você é o protagonista ou você só tá ali vendo e deixando passar, deixa a vida me levar? Quando eu fiz isso, foi pela história dele. E ele falou pra mim, Lu, passei a maior parte dos anos da minha vida achando que eu nunca estava pronto. Eu passei a parte da minha vida achando que eu era novo demais pra tentar coisas novas. E a outra parte da vida eu já achei que eu era velho demais para começar algo de novo. Então olha como isso é forte. Olha como isso é forte. Você passa a maior parte da sua vida não iniciando algo porque agora eu não estou preparado, eu sou novo, eu não tenho a qualificação necessária, poxa, eu não tenho o diploma, eu não posso. E da outra parte você passa, agora já passou o meu tempo, agora eu já tô velho, agora eu tenho outras responsabilidades, agora eu tenho filho para criar, tenho que pensar em outras coisas, agora eu não posso ver isso, agora... Olha como isso é sério. Então imagina, gente. Antes, vocês não sabiam disso. Agora que vocês estão assistindo a live, vocês já estão sabendo. Você vai continuar deixando isso te bloquear? Você vai continuar deixando isso te travar de avançar na sua carreira? Né? Nani tá falando que muitas pessoas procrastinam por medo. Com certeza. Muitas pessoas procrastinam por medo. Medo, inclusive, de dar certo. Medo, inclusive, de dar certo. Olha como isso é sério, gente.
Você procrastina porque você tem medo de dar certo. Porque você tem aquele trauma enraizado de que você não pode, mas pra mim é assim mesmo, eu não mereço mesmo. Ah, mas por que eu vou ter isso? Então isso é muito sério, vocês têm que ter muita clareza disso pra não deixar isso acontecer. Ó, vou responder outra pergunta aqui, que me mandaram assim: Luara, a transição de carreira que eu quero não é sair do meu trabalho, é continuar nele, mas eu não consigo mais. Meu chefe não me deixa ser protagonista. Tá, vamos lá. Vamos falar dessa relação. Ser protagonista da sua carreira não é só ser empreendedor, tá? Não é só ser empreendedor. Ah, eu sou protagonista. Eu trabalho numa empresa. Meu chefe não me deixa ser protagonista. Calma. Quando você é protagonista da sua carreira, quando você é aquele ali que gerencia os seus processos, você tem uma relação diferente com o seu trabalho. E você faz o que é possível da melhor forma possível no que você tem possibilidade de atuação ali. Então, se as suas possibilidades são um pouco limitadas, ok, você vai dar o seu melhor. E vai sempre mostrar ali, dando o seu melhor, como pode ser se você conseguir ter mais espaço ainda para atuar. E relacionamento com pessoas, gente, não é uma tarefa fácil. Ah, eu não gosto muito de pessoas. Então, você tem que escolher uma área ligada aos outros seres vivos que não seres humanos, porque lidar com seres humanos é assim, relacionamento é assim. E também quando você escolhe outros seres vivos, você acaba tendo que se relacionar com pessoas, porque você encontra pessoas em todas as áreas da sua vida. Pessoas são seus professores, são seus superiores, são seus colegas de trabalho, né, os seus pares. Então são pessoas que vão estar ao seu redor o tempo todo. Então a gente tem que entender, lidar com relacionamentos. É fácil? Não é. Por que não é fácil? Porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas têm culturas diferentes, porque as pessoas têm histórias de vida diferentes, porque as pessoas passaram por questões diferentes, porque as pessoas tiveram outras oportunidades, porque as pessoas tiveram uma criação diferente, cultura, tudo isso influencia. Se você não conseguir lidar com isso agora na sua vida, isso vai te dar um trabalho muito maior lá na frente. Vou usar o exemplo lá dos universitários, né? Eu coordeno um curso de psicologia em uma universidade e eu falo muito com eles quando eles vêm. Ah, porque eu tô com problema com o professor, eu tô com problema com um colega de turma. Gente, pessoas. Você vai lidar com pessoas de todas as áreas da sua vida. Se você sempre continuar fazendo disso um bloqueio, sempre continuar fazendo disso um problema, isso vai ser um problema pro resto da sua vida. E aí você nunca vai ser supervisor ou cargo de gerência em nada. Porque para ser gerente, cargo de alta liderança, que são os mais bem pagos do Brasil, cargos de alta liderança para você lidar com pessoas. Então vamos pensar aí, um juiz, por exemplo, cargo de alta liderança. É o juiz. Ele precisa lidar com pessoas, ele precisa saber ouvir pessoas, ele precisa saber ouvir histórias, ele precisa identificar projetos de vidas diferentes, culturas diferentes, né? A gente precisa parar para analisar isso. A Leonardo falou que conhece uma pessoa que amava mais as plantas do que as pessoas por causa disso. Eu também conheço. Eu também conheço. Então é isso. A gente precisa ter essa clareza. Lidar com pessoas é difícil, gente. É assim, só que para cargos de autogerência, e todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser o chefe. Todo mundo quer ser o chefe, quer ser o gerente. Mas você não atua de forma ali que seja a forma necessária para atuar, para poder lidar com aquelas pessoas. Ah, mas eu quero ser empreendedora, que aí eu não vou ter chefe. Eu vou ser empreendedora, aí eu não vou ter chefe, ninguém vai me mandar, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Gente, não é bem assim, não. Você tem ali um conjunto de regras para seguir. Você tem um conjunto de coisas para fazer como empreendedora. E atendimento do cliente? Como é que vai ser esse atendimento do cliente? Como é que vai ser esse relacionamento? Empreendedor não dá para ser sozinho. Não dá para ele ser a equipe para o resto da vida. No início, sim, assim como eu fui. Eu fui equipe por muito tempo. Eu era minha equipe de marketing, eu era minha equipe de atendimento ao cliente, eu era meu financeiro, eu era meu designer, eu era tudo. E eu entendi que não dava para eu lidar com isso sozinha. Eu poderia ir do meu jeito, mas não mais longe. Então eu comecei a trazer pessoas para compor a minha equipe. Então hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo que me ajuda, porque sozinha não é possível. Assim é também dentro da universidade. Eu não consigo dar conta de todos os cursos dentro da psicologia, de todos o corpo docente, né? Todos os professores, todos os alunos. São muitos, não são 50, 100 alunos, são 600, 800. O que eu faço? Organizo. Tem os representantes de turma, tem as pessoas ali que me ajudam nesse sentido. Então, tudo isso faz parte da tua rotina de vida.
É assim que funciona. Se você continua com esse discurso de que, mas é porque para ser protagonista da carreira lá dá muito trabalho. Eu não vou ouvir ninguém, eu vou fazer do meu jeito, eu vou ficar assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Não. Você nunca vai estar aberta para novas possibilidades. E esse não estar aberto para novas oportunidades te atrapalha. Te atrapalha. Porque você não consegue avançar. Você nunca vai ser cotado para um cargo de alta liderança se você não lidar bem com pessoas. Você nunca vai ser contado por um cargo de gerência se você não lida bem com pessoas. Você nunca vai conseguir gerenciar uma empresa grande, vou nem dizer uma empresa aí de grande porte, vou dizer de médio porte. Uma empresa de médio porte, se você não lida bem com pessoas. Então, ser protagonista da sua carreira é também ser uma coisinha que eu vou falar, que muitas pessoas precisam ouvir, tá? Que é ser educado. Respeitar o próximo. O que é ser educado? É você tratar bem as pessoas. Ser educado com as pessoas. E aí sim você começa a avançar para ser o protagonista da sua carreira, para tomar as decisões da forma correta, porque você começa a ter pessoas. Sabe por quê? Um dos pontos, trabalho muito isso com os alunos da mentoria de carreira, um dos pontos dentro do planejamento para a carreira de sucesso, um dos pontos é trazer pessoas para ajudar, que são os recursos. Quem pode ajudar? Então, quem é bom naquilo, quem conhece alguém, quem pode te ajudar? Se você não lida bem com pessoas, você não lida bem com relacionamentos, você não consegue ter essas pessoas para te ajudar. E olha, vou confessar algo para vocês aqui, tá? Se eu não tivesse grandes pessoas que passaram na minha vida, talvez eu não estaria aqui hoje falando pra vocês, porque eu tive muitas pessoas que me ajudaram para caramba, sabe? Pra atingir os meus objetivos profissionais. Deixa eu ver aqui, mas tem mais uma pergunta. Renato, o fortalecimento do mindset é fundamental para a escolha da carreira. Certo? Certo. O fortalecimento do mindset é fundamental para a escolha da carreira, porque você precisa ter clareza do que você quer na sua carreira. Quando a gente fala assim, a escolha da carreira, até parece uma coisa que, eu escolhi essa carreira, acabou, pronto, eu vou ficar nela pro resto da vida, não tem mais o que fazer. Não é só assim não, tá? Você faz uma escolha para sua carreira, mas você consegue agregar ou novas sub-áreas ali dentro, ou você consegue agregar também essa transição, como a gente está falando. Então, a escolha é seguir fazendo escolhas. Então, eu vou dar o exemplo do Renato, que fez essa pergunta. O Renato, ele é funcionário público. Tem ali já a carreira dele dentro da carreira ali, um funcionário público. Ele já tem, enfim, já tem o salário dele, ele não vai ser mandado embora. Só que ele também tem buscado novas experiências e ele pode agregar para uma outra área profissional. Então, ele pode ser funcionário público e ele pode dar aula em universidades, ele pode trabalhar como pesquisador, ele pode trabalhar como consultor, ele pode trabalhar em outras áreas. Então, ele vai ter ali 2 caminhos para a carreira dele e continua sendo uma carreira, apesar de você ter 2 sub-áreas, assim como eu tenho também. Então, eu tenho minha carreira como mentora de carreira, tenho a minha empresa que eu gerencio, sou a empreendedora, mas tenho também um cargo CLT dentro de uma universidade. Então, eu tenho 2 polos, né, mas que conversam entre si. Ambos, dentro da psicologia, conversam entre si. Luiz, se for uma coisa muito diferente, beleza, você vai conseguir sustentar por um tempo, não sei se por muito. Talvez você escolha ficar em um. Talvez você transite realmente daqui a alguns anos. Mas não é uma coisa para agora, então você conseguiria, sim, sustentar. Giovana falou que é importante ter um mindset de crescimento. Sim, muito bem. E Nani botou que já ouviu um dito popular que diz: quem não tem um sorriso não abre um negócio. Verdade. Verdade. Eu não vou dizer só sorriso, não. Vou dizer até menos, assim, pra mim não seria nem só um sorriso, mas é uma educação, um respeito mesmo. Um respeito com o outro, entender as diferenças. Isso pra tudo. Isso é pra qualquer negócio. Então, assim, eu hoje, quando eu estou sempre rodeada de pessoas, e vem sempre pessoas me pedindo trabalho, emprego, manda currículo, pede uma ajuda. E eu sempre ajudo na medida do possível, mas eu sempre falo uma coisa. Eu consigo identificar ali com aquela pessoa está interessada. E se eu vejo um potencial, eu vou trazê-la para perto de mim. Então, já tem até algumas pessoas que eu já estou aí trazendo, já estão trabalhando comigo. A gente ainda não divulgou isso, até pedi para não ser falado ainda, mas eu já consigo identificar, aquela pessoa ali, caramba, tá interessada, aquela pessoa ali, vale a pena estar perto dela, vale a pena trazer ela para perto. Então isso é importante para vocês também. Então busquem estar perto dessas pessoas que vão te ajudar também a avançar, que vão também agregar para tua carreira. E aí sim você começa a se tornar mais protagonista da sua carreira.
Léo botou que tem gente que tem medo de ensinar o que sabe com medo de perder sua posição. Pensar dessa forma nos torna um protagonista ruim. Cara, falou tudo. Tem muita gente que tem muito potencial, tem muita coisa legal para poder ensinar, mas tem medo porque dizem, bem, sei lá quem diz, né? Mas essa pessoa encontrou essa questão, ela acha que se ela ensinar o que ela sabe, ela vai perder a posição dela, que outra pessoa vai fazer o que ela faz melhor. Só que, cara, ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. E às vezes é até bom também que você tenha outras pessoas que atuem com você e vocês tornem uma equipe, enfim, vocês começam a crescer nesse sentido. Então, ter isso em mente é muito importante. Essa coisa de, eu não vou ensinar porque outra pessoa vai tomar meu lugar. Cara, não é assim, não é assim. Se a gente pensasse assim, imagina se o mundo pensasse assim, a gente não ia ter mais formação. A gente não ia formar mais ninguém, as universidades já não estariam cheias, porque a gente já tem psicólogo demais. Para que a gente vai ter mais psicólogo? Não precisa formar. Para que a gente vai formar 100, 200, 300, 400, 1000, 2, 3, 5 mil psicólogos? A gente não precisa mais. Então, é um pensamento limitado. Quando a gente compartilha, a gente cresce. Quando a gente doa, a gente cresce. Quando a gente ensina, a gente cresce, a gente aprende. Vocês sabiam que uma das formas mais ricas de aquisição de aprendizagem é quando você ensina? Quando você ensina o que você sabe, você começa a reter mais aquela aprendizagem. Porque o que é o aprender de verdade? O aprender é quando você aprende aquilo e executa posteriormente por um período. Porque só aprender naquele momento, fazer e depois nem lembrar, isso não é aprender. Você gravou, né? Você gravou para passar na prova ou porque tinha alguma coisa para fazer naquele momento, mas o aprender mesmo é essa execução contínua ao longo do tempo. Então isso precisa estar muito, muito claro mesmo para vocês avançarem, né? E tô vendo aqui outra pergunta. Uma pessoa falou que não consegue transitar para o empreendedorismo porque tem medo de expor a intimidade. Bem, quando você se coloca no mundo digital, assim como eu faço, sim, você expõe um pouco da sua vida pessoal, sim, você expõe sim a sua intimidade. E não é uma tarefa fácil, não. É difícil. Por isso é uma escolha. Por isso, gente, a gente não existe só uma carreira, não existe só uma área de atuação, não existe só uma forma de atuação, porque as pessoas são diferentes. Então, como que eu vou descobrir a melhor carreira para mim? É aquela melhor carreira que funciona para você, que te agrada, que te traz a realização profissional. Essa é a carreira perfeita para você, e não a carreira da coleguinha. Porque minha amiga trabalha nessa área e ganha muito dinheiro. Talvez você vai trabalhar naquela área, pode até ganhar muito dinheiro, mas você não vai estar bem, você não vai estar feliz, você não vai estar saudável, você não vai estar se sentindo realizada. Então você tem que pesar, colocar na balança. O que você quer daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Você quer muito dinheiro? É só isso? Então tá. Será que vai valer a pena todo esse dinheiro? Será que todo esse dinheiro vale um AVC? Que você vai ter com altíssimo nível de estresse? Será que todo esse dinheiro vale você ter que ficar sendo desonesto ao longo da sua vida para poder conseguir se manter naquela posição? Será que vale toda a dor de cabeça, toda a falta de sinceridade, tudo aquilo que você acredita que a pessoa vai fazer e ela não faz, ela não cumpre, te desmotiva, te deixa triste e te deixa desacreditada até mesmo das pessoas? Você tem que avaliar. Tudo isso é uma forma de avaliação. Você tem que avaliar. E aí eu sempre te sugiro, vai no papel, coloca no papel mesmo, escreve mesmo, avalia e decide o que vale a pena para você. Se vale a pena para você continuar nesse caminho ou se vale a pena para você mudar para uma outra área. E, gente, a última coisa que eu queria falar com você, que é uma frase que eu gosto muito, que fala que 99% dos fracassos acontecem com pessoas que têm o hábito de dar desculpas. A gente só dá desculpas. Desculpas e mais desculpas para não continuar, para não avançar. Só desculpas. E eu sempre tenho uma boa desculpa para não fazer um monte de coisa na minha vida. Principalmente treinar, que eu acordo 5 e pouca da manhã para malhar. Então, eu sempre tenho uma boa desculpa para não ir. Eu sempre penso não atender. Quando tocou ali o telefone, o despertador, eu falo, não, vou fingir que hoje eu não tô bem. Eu vou ligar para ela, vou desmarcar. Mas eu faço. Eu faço porque eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Então, isso é muito importante que vocês tenham clareza. Qual é o propósito de vocês? O que vocês querem alcançar para sua vida, para sua carreira? O que você quer daqui 5 anos, daqui 10 anos? O que você quer? O que você quer para agora? Pensa nisso. Começa a pensar nisso. Tenha clareza sobre isso.
que você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida, na sua carreira. Você vai ver como você vai se tornar realmente o protagonista da sua carreira e não só um mero espectador que fica somente visualizando, olhando, esperando a vida passar, vê todo mundo bem, todo mundo feliz, no Instagram tá todo mundo rico, tá todo mundo feliz e você não. Então não seja um espectador, seja um protagonista da sua carreira. Mude hoje. Se você tem a oportunidade de mudar, muda, tá bom?